Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos casos de encontro imediato mais fascinantes e detalhados da Itália. É uma história que aconteceu lá em 1950 e, olha, continua sendo um baita mistério até hoje. Para começar, vamos nos transportar para o norte da Itália, para uma pequena localidade chamada Abbiateguazzone. O ano é 1950. Pensa no cenário, o mundo ainda se recuperando da guerra, olhando para o céu com uma mistura de medo e esperança. É exatamente aí que um homem comum vai viver algo totalmente fora do comum. Forte essa frase, né? Essa é a descrição do próprio Bruno Facchini, a testemunha principal desse caso. Essas palavras capturam o momento mais tenso de um encontro que deixou marcas nele, não só na memória, mas no corpo. E uma história que ele contou sem mudar uma vírgula para o resto da vida. Então, a grande pergunta que guia a nossa análise é essa: o que diabos aconteceu naquela noite escura que transformou a preocupação normal de um pai de família em um dos encontros ufológicos mais bem documentados da história? E como em muitas histórias misteriosas, tudo começa com o tempo. Vamos entender o clima daquela noite, literalmente. Imagina a cena. A noite começou com uma tempestade daquelas, mas lá pelas 10 horas tudo se acalmou. E foi nessa calmaria pós-tormenta que Bruno Facchini, um mecânico de 40 anos, saiu de casa. Um detalhe da época: ele precisou ir ao banheiro que ficava do lado de fora da casa. Na volta para casa, ele notou algo estranho, uns flashes de luz. A primeira reação dele foi super prática, pé no chão. Ele ficou preocupado que a tempestade tivesse derrubado um fio de alta tensão e que isso pudesse ser um perigo para o filho dele, que sempre brincava por ali. Foi essa preocupação de pai que o levou, sem saber, direto ao desconhecido. Só que quando ele chegou mais perto para investigar, o que o Facchini encontrou não era um fio elétrico partido. Era algo que simplesmente não pertencia àquele lugar. Ele descreveu um objeto enorme e escuro que parecia pairar em silêncio, a não ser por um zumbido baixo e contínuo, que ele comparou ao som de uma colmeia gigantesca. O que mais chamou a atenção dele foi uma escadinha iluminada por uma luz verde e faíscas que saíam da nave, como se estivessem fazendo algum tipo de concerto. E não era só o objeto. Havia seres ali. 3 deles, com mais ou menos 1,70 m de altura, usando roupas que ele só conseguiu comparar a trajes de mergulho, bem justos. Os movimentos deles eram lentos, meio pesados, e um deles estava claramente trabalhando no casco da nave. A coisa mais curiosa é que a primeira reação do Facchini não foi medo, foi de curiosidade e até uma vontade de ajudar. Mas isso estava prestes a mudar, e de um jeito bem drástico. Como ele morava perto de bases aéreas militares, a conclusão mais lógica que veio à cabeça dele foi: deve ser uma aeronave militar secreta, talvez americana, que teve problemas na tempestade. Então ele fez o que qualquer um faria, se aproximou para oferecer ajuda. Ele chegou perto e falou com eles. Mas a resposta, não foi em inglês, italiano ou qualquer língua conhecida. Eram só sons estranhos, guturais. Foi nesse momento que a certeza de que eram pilotos americanos começou a desmoronar. A curiosidade foi mais forte, e ele deu uma espiada por uma porta que estava aberta. O interior não parecia em nada com um avião. Estava cheio de tubos, cilindros e medidores estranhos. Foi nesse instante que o pânico bateu. A ficha caiu. Aquilo não era um avião. E a única reação possível foi correr para salvar a própria vida. Mas a fuga do Facchini foi interrompida da forma mais súbita e violenta possível, no que se tornou o momento mais chocante de todo esse encontro. Enquanto ele corria, olhou para trás e viu um dos seres apontando algum tipo de aparelho na direção dele. De repente, um feixe de luz o atingiu. A força foi tão intensa que simplesmente o arremessou no chão, como se um jato de ar comprimido tivesse acertado em cheio. Caído, machucado, mas ainda consciente, o Facchini só podia assistir, paralisado. Os seres, que pareciam não se importar nem um pouco com ele, terminaram o que estavam fazendo com calma, guardaram as ferramentas, recolheram a escada, fecharam a porta e a nave decolou, desaparecendo na noite numa velocidade inacreditável. A história do Facchini não terminou ali. Na manhã seguinte, o que tinha sido uma experiência de terror virou o início de uma investigação, com direito a evidências físicas bem concretas. Ele voltou ao local para procurar sua caixa de fósforos, que tinha caído na correria, e encontrou muito mais do que isso.
Havia 4 marcas circulares no solo, bem onde a nave teria pousado. A grama dentro desse espaço estava queimada, e espalhados por ali ele encontrou pequenos pedaços de um metal estranho, derretido, que provavelmente eram resíduos da tal solda. E as evidências não estavam só no chão. O próprio corpo do Fachini carregava uma marca. Uma mancha escura apareceu nas costas dele exatamente onde o raio o atingiu. Essa marca cresceu e doeu por cerca de 1 mês. E o mais crucial, até o fim da vida, a história dele nunca jamais mudou. E os fragmentos de metal foram analisados. O Instituto de Pesquisa os classificou como um metal anti-fricção, muito resistente ao calor, do tipo ideal para cápsulas espaciais. Outra análise, de um pesquisador pioneiro da época, identificou como bronze de chumbo. Ou seja, ambas as análises apontavam para uma composição metálica bem sofisticada e incomum. Então, vamos juntar as peças. Uma testemunha consistente, evidências físicas no local, marcas no corpo e um material anômalo. Não é de se espantar que o caso de Abyateguazuni tenha se tornado um clássico da ufologia. Para entender a importância desse caso, é preciso saber sua classificação. Na ufologia, este evento é um encontro imediato de terceiro grau, ou CE3. Por quê? Porque envolveu a observação direta dos ocupantes da nave. Isso coloca o caso numa categoria bem rara e muito significativa. Foi exatamente por essa riqueza de detalhes e pela quantidade de provas físicas e fisiológicas que esse caso se destacou tanto. Ele virou uma referência para pesquisadores na Itália e no mundo, um exemplo padrão do que seria um encontro próximo com seres não identificados. E assim, mais de 70 anos depois, a questão continua no ar. Teria sido tudo uma invenção incrivelmente elaborada por um mecânico sem nenhum motivo aparente para isso? Ou será que Bruno Fachini realmente tropeçou, por acaso, em visitantes de outro lugar consertando sua nave numa noite escura na Itália? A decisão, com base nas evidências, fica para cada um de nós.